de Jesus no sétimo céu, você aceita a mensagem por completo. A cúmula está ali, a libertação está ali, a revelação está ali, o céu está ali, o rápido está ali, tudo que você precisa está lá dentro. Amém? Zacarias tem um significado. O nome de Zacarias significa Deus se lembra. Deus se lembra. Amém. Deus não se esquece. Pouco importa a dificuldade que você está passando, mas Deus se lembrará um dia. Amém. Pouco importa a luta que você está passando, um dia Deus se lembrará. Amém. Aleluia. Deus se lembra dos seus problemas. Deus se lembra das dificuldades. Deus conhece as suas lutas. Ele se lembrou de Zacarias, um dia se lembrará de você. Amém. Sempre que o povo de Deus clama a Ele, Deus se lembra. Amém. E a minha oração nesta manhã, que Deus se lembre da oração de cada um de nós. Que Deus se lembre dos problemas de cada um de nós, da tua dificuldade, da tua dor. Que Deus se lembre. Porque adoramos um Deus que não esquece. E vimos que Zacarias, segundo o que nós lemos, existiu no tempo de Herodes, rei de Judá, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Zacarias estava numa ordem, porque no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento, havia uma tribo sacerdotal, que era a tribo de Levi, que se ocupava do sacerdócio. E agora ontem eles eram tantos, eram 24. E não podiam todos exercer no templo ao mesmo tempo. Então, tinha que ser 2 vezes ao ano. Uma tribo era chamada para poder fazer o trabalho sacerdotal no templo. Podemos verificar isso no Velho Testamento, no livro de 1 Crônicas, capítulo 24. Existiu no tempo de Herodes, rei de Judá, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher e filha era filha de Arão, e o seu nome era Isabel. Ali logo vimos que Zacarias era da 8ª classe, era da 8ª ordem na classificação. Como era classificado? Porque a tribo de Abias era a 8ª tribo. Deus não faz nada por nada. Deus não faz nada por nada. Tudo na Bíblia tem o seu significado. Amém. E Zacarias da 8ª ordem, sacerdote de Deus Todo-Poderoso, da 8ª ordem, porque no Velho Testamento era o sacerdócio de Arão, mas agora Deus nos dá um sacerdócio. Somos agora reis e sacerdotes, porque assim está escrito em Apocalipse capítulo 5, no verso 1 diz: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um homem forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra,
podia abrir o livro, nem olhar para ele. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Este livro é um livro de 700. Não são papéis, mas é a revelação da palavra de Deus. Amém. Que ninguém podia ter. Não havia ninguém, amado. Não havia ninguém, nem na terra, nem no céu. Ninguém podia tocar o livro, ninguém podia olhar o livro. Graças a Deus. Isto aqui não é o Velho Testamento, isto aqui não é o Novo Testamento, isto aqui é no fim dos tempos. Amém. Quem é de tomar o livro e de quebrar os céus? Esse livro não são papéis que devia se abrir, mas esse livro é a revelação dos mistérios de Deus escondidos na Bíblia. E na hora do sétimo anjo, ele tocou a trombeta e todos os mistérios da Bíblia foram revelados. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia tocar o livro e ninguém era digno de poder olhar o livro. Eram duas coisas: tocar o livro e olhar o livro. Mas eu digo que nesta era o profeta de Deus foi digno. O cordeiro foi digno, ele tomou o livro. Mas o profeta foi digno de olhar o livro e revelar para nós. Aleluia. Como é que ele podia revelar a palavra de Deus se não olhasse o livro? O cordeiro tocou o livro, ele toma o livro e entrega no sétimo anjo. E o sétimo anjo revela a palavra para nós. O sétimo anjo, William Branham, foi digno de olhar o livro e saber o conteúdo do livro e dar a revelação ao povo no tempo do fim. Depois de 7 anos, depois de 7 ordens, Deus se lembra de Zacarias. Porque Zacarias, o seu nome significa Deus se lembra. Aleluia. Não na primeira ordem, não na segunda ordem, não na terceira classe, não na quarta, não na quinta, não na sexta, não na sétima, mas na oitava ordem. Aleluia. Na ordem de Abiás, Deus se lembra de Zacarias. E nós estamos na oitava ordem. Não estamos na Odisseia, estamos na lei da Odisseia. Não estamos na primeira ordem, não na segunda era, não na terceira era, não na quarta era, não na quinta era, não na sexta era, não na sétima era, mas estamos na era, esposa. Se você ver a pirâmide que está aqui na igreja, temos a primeira ordem, que é a primeira era, a segunda ordem, a terceira ordem, a quarta ordem, a quinta ordem, a sexta ordem e a sétima ordem é a Odisseia. Mas agora temos a oitava ordem, que é o último dia, que é o dia da coroa, que é Jesus. Jesus não está na Odisseia, Jesus está fora da Odisseia e ele bate a porta para você sair dela. Para você sair dela, porque você é da oitava ordem, você não é da primeira ordem, não é da segunda, não é da terceira, não é da quarta, não é da quinta, não é da sexta, não é da sétima, é da oitava ordem. Aleluia. E na oitava ordem, os mistérios são revelados. Na oitava ordem, o sétimo céu é aberto. Na oitava ordem, Deus se lembra dos meus problemas. Na oitava ordem, Deus se lembrou de você, meu irmão. Deus se lembrou de você, minha irmã. Oh, aleluia. Oh, glória. Louvado seja o nome do
Aleluia. Houve um silêncio no céu de quase meia hora. Porque quando o altar de incenso, onde se queimou o incenso, que se encontrava atrás do véu, tinha um altar de bronze, onde o cordeiro era imolado. E além do véu, havia o altar de perfume, onde o sacerdote ia e ele podia agora oferecer sacrifício, podia oferecer as orações no Santo dos Santos. E o fumo subia a Deus com perfume, com bom odor. E quando Jesus morreu, o véu se rasgou em dois. E o altar que estava no Santo dos Santos subiu para Deus. É verdade. O mesmo altar que estava na terra, no Santo dos Santos, atrás do véu, quando o véu é rasgado, ele sai para o céu. Amém. O trono vai para o céu. Aleluia. O altar vai para o céu. Amém. Mas, no sétimo selo, quando é rompido, há um silêncio no céu, porque o altar de perfume já não está no céu, mas está na terra. Aleluia. Este aqui é o sétimo selo. Amém. Este aqui é Jesus, ele próprio. O sétimo selo é Jesus. A nossa mensagem é o sétimo selo. E quando o sétimo selo é rompido, o altar está na terra, o trono está na terra, Jesus está na terra. O altar de perfume que estava atrás do véu, ele subiu a Deus, e no fim do tempo, quando os céus estavam rompidos, o altar veio à terra. E quando o sétimo selo é rompido, houve um silêncio no céu de quase meia hora. Porque o céu ficou vazio. Oh Deus, aleluia. O céu ficou vazio. Onde é que está Deus? Onde é que está Jesus? Na terra. Onde é que está o altar? Na terra. Onde é que está o trono? Na terra. Onde é que está a adoração? Na terra. A adoração está na terra. Digno és de tomar um livro e de quebrar os 7 selos. Amém. O sétimo selo. Oh, vai. O altar de perfume na terra agora. Jesus na terra. Vai. Graças a Deus. Cada oração, cada petição, cada pedido, quando o sétimo selo foi rompido, é o momento em que Deus você responder às orações dos santos. Amém. Porque onde é que está o altar de perfume? Está na terra. Amém. Está na terra. Glória a Deus. Deus está na terra. É somente crer. É somente crer que tudo é possível naquele que crê. Amém. Existem orações que a pessoa às vezes está cansada, mas existem orações que a pessoa está no fim, que sabe que ou Deus não ajuda ou não tem outra saída. Uma oração que rasga o céu. Amém. Uma oração que rasga o céu. Oh Deus, Glória. ou o Senhor me ajuda, ou não tem outra solução para mim. E uma tal oração sincera de Deus, Deus escuta a oração. Amém. Deus escuta o tal clamor. Quando um crente ora, Deus escuta a oração. Amém. É o momento que cada oração seja respondida. O anjo veio de colocou lá e ele pegou as orações de todos os santos e ele apresentou diante de Deus. Isto aqui não é teologia, isto aqui não é um credo, isto aqui é a palavra de Deus. O Senhor é a oração, mas esta palavra nunca há de passar. Quando você ora, sinceramente, Deus responde as orações. E nesta manhã, se você crê, se você orar a Deus, Deus vai ouvir a tua oração. O altar de incenso está na terra.
agora. Quando o sétimo selo foi rompido.